Glória a Deus. Vocês estão felizes? Meu Deus, varão. O mistério está forte hoje, hein? Deus ministrou uma palavra no meu coração. Essa noite é uma noite de provisão. Eu sei que Deus falou muito comigo, preparando a palavra hoje pela manhã. Eu sempre fico no sábado o dia inteiro preparando a palavra, eu não saio de casa, né? Começo 9 horas da manhã, entro no quarto, vou até meia-noite. Se não terminou, eu continuo no domingo. Tem vezes que eu não venho domingo de manhã aqui, é porque eu estou preparando a palavra. Mas ontem, irmão, estou desde quarta sem parar, irmão. Ontem eu fiquei o dia inteiro na igreja. E glória a Deus por isso. Eu falando, Senhor, eu preciso parar. E a mensagem aqui na cabeça. Preciso parar. Mas Deus me deu uma mensagem. Uma mensagem que muitos conhecem. Mas tocou muito no meu coração hoje pela manhã. E quem sabe essa palavra pode ser para uma pessoa que está aqui. Mas Deus vai mudar a história hoje. E as ministrações nesse tempo de recomeço têm sido impactantes em nossas vidas. E quando eu vejo as pessoas ministrando sobre recomeço, é inevitável que eu não faça uma análise da minha vida. Porque um dia eu estive aí onde você está sentado, precisando recomeçar. Eu sentava, às vezes, do lado de lá. Às vezes eu chegava tão quebrado que eu sentava lá no fundo. Quando acabava o culto eu saía correndo para o pastor Marco não me ver. Mas eu estava precisando de um recomeço. E quando nós lemos a palavra, seja ela no Antigo Testamento ou no Novo, o nosso Deus é um Deus de recomeço. Em toda a história que você lê, Deus nos dá a oportunidade de recomeçar. Ele é um bom pai. E de repente é isso que você precisa entender. Por mais que você tenha perdido seu pai, por mais que seu pai te abandonou, por mais que pessoas estejam aqui falando assim, mas meu pai me abandonou, eu era muito novo. Meu pai nunca me deu um abraço. Deixa eu te falar algo. O Pai Eterno nunca te abandonou. Todas as vezes que você acordava pela manhã, Ele te contemplava. E Ele te dá a oportunidade de recomeçar todos os dias. E Deus tem um recomeço para a vida de pessoas hoje aqui. E eu queria que você ficasse atento nos 4 cantos dessa igreja aqui. Não se distraia, para que você possa receber aquilo que Deus tem para o seu coração. E vocês vão entender. Abra sua Bíblia comigo em 2 Reis, no capítulo 4. Sino é bonito, hein? Eu não tenho a ti, não tenho nada, varão. Meu Deus do céu. Ficou mais bonito na sua voz do que do cantor, varão. É mistério. Estou achando que o hino é seu. Acharam aí? 2 Reis, capítulo 4. E o verso 2. Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala Escola Bíblica Dominical. Meu Deus, tem um aí, hein? Escutei, hein? Diz assim: Eliseu lhe indagou: que posso fazer por ti? Dize-me, que tens em casa? Ao que ela prontamente respondeu: tua serva não tem nada em casa, a não ser uma vasilha de azeite. Fica aí. Eu vou construir um pensamento com você através desse versículo, para que você possa entender um pouquinho. Eu quero construir com você o entendimento desse texto, para liberar algumas chaves que o Senhor deu, e você vai pegar essa chave e vai usar ela em nome de Jesus. O livro de 2 Reis, quando ele começa ainda com o profeta Elias, ele liberando uma sentença
sobre o rei Acasias. E ele foi um profeta escolhido para profetizar na época de Acabe. E todos sabem a história de Acabe, que Acabe foi um rei que se corrompeu. E ele casou com Jezabel, uma profetisa de Baal. E ele colocou os costumes, começou a implantar os costumes dentro de Israel, destruindo os altares de adoração, destruindo tudo o que era do Senhor. E Deus fez com que ele profetizasse que não ia chover durante 3 anos e meio. E todo mundo, quem lê, conhece a história. E Acasias, depois que ele profetiza, Acasias morre, o rei Acasias morre. Porque ele caiu, sofreu um acidente, e ele pediu para que os seus servos procurassem um profeta, mas ele pediu para procurar um profeta em Baal. E ele encontrou, e Elias falou para ele assim: acaso não tem profeta em Israel? Fala para ele que ele vai morrer. Aí o rei, ele morre. Israel precisava recomeçar, porque existia muita profanação ao Deus dos exércitos, a fé estava se perdendo no povo. Israel precisava de um recomeço. Mas a história diz que Elias tinha um servo, um sucessor, que era Eliseu. E na Bíblia diz que Eliseu não se apartava de Elias. E quando Elias foi tomado, Eliseu, ele estava ali do ladinho dele, pegou a capa. E Elias antes tinha perguntado: o que você quer? Eu quero porção dobrada do seu espírito. E ele não largava de Elias. Só que o cenário de Israel não era um cenário bom. Era um cenário de fome, um cenário que faltava água. Existia um caos implantado em Israel. E quando Acasias morre, já era o tempo de Eliseu estar substituindo Elias. E quando Acasias morre, Jorão, ele assume o reinado. E na Bíblia diz que ele só não foi pior que Acabe, mas ele tinha uma referência de Jeroboão. E Jeroboão, o que ele fazia? Ele acabava com a fé do povo de Israel. Na Bíblia diz que Jeroboão foi um dos piores reis de Israel. O caos estava implantado em Israel. Os governantes só queriam saber deles. Ele só queria saber de governar para eles e não para o povo. E o povo estava sofrendo. Então esse era o cenário de Israel. Mas eu quero liberar uma palavra para você, que o cenário de caos é o cenário perfeito para Deus fazer você prosperar. O cenário de caos para muitos, de repente esse ano 2025 foi um cenário de caos, mas ainda não acabou. Pode ser o ano que você vai mais prosperar na sua vida, porque nosso Deus é um Deus de recomeço. Entenda. A situação era caótica. E existia muitas famílias. Só que na palavra, em 2 Reis capítulo 4 que nós lemos, a Bíblia diz e enfatiza uma viúva. Porque ela estava dentro desse cenário de caos. E na palavra diz que fala que ela era viúva de um dos seus discípulos, os discípulos de Eliseu. Ela era uma mulher, e quando nós falamos de viúva, quando a mulher ficava viúva naquele tempo, ela não era igual nos dias de hoje, que a mulher, em determinada situação, ela consegue sobressair, mesmo que ela seja frágil, ela consegue trabalhar. Mas nesse cenário, não era assim. Antigamente no povo de Israel, se uma mulher perdesse o marido, ela teria que depender do filho mais velho, para que o filho pudesse cuidar dela. Mas a realidade dela não era essa, ela tinha filhos pequenos. Então, ela teria que vender os filhos como escravo, e ela poderia se tornar uma pedinte, que começava a pedir esmola. Então, olha só, o cenário era de caos. O cenário para essa viúva, o provedor da casa morreu. Ele não tinha mais aquele que cuidava dela. E ela sai correndo e fala assim:
eu preciso recorrer a alguém. Ela recorreu para quem? Para o profeta. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. A palavra, né, pode ser para alguém aqui. Às vezes pode estar difícil, mas recorra ao profeta. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o nosso sumo sacerdote. A mulher, ela não tinha que fazer, ela falou assim: eu preciso correr. Ela fala assim: eu preciso correr para Eliseu, porque o meu marido era um homem temente a Deus, era um homem que servia ao Senhor. E quando nós estudamos o costume judaico, quando alguém era discípulo, quando alguém caminhava com um profeta, quando esse alguém, esse homem morria, era responsabilidade do profeta ajudar no cuidado da família. Mas essa mulher se viu no caos, porque o caos foi estabelecido por reis que não temia mais o Senhor, que começou a mudar o cenário, que começou a adorar outros deuses. E não é diferente, irmão, nos dias de hoje. Quantos têm se corrompido e banalizado o Evangelho? Quantas pessoas em igrejas têm se corrompido, relativizando às vezes o pecado. E às vezes nós não entendemos a responsabilidade que nós temos como os pastores. Porque se eu relativizar o pecado, eu posso fazer uma geração se perder. Existe uma responsabilidade sobre nós, que eu não posso, dependendo do que eu falo, eu posso corromper alguém. Dependendo da forma que eu ando, eu posso escandalizar alguém. Dependendo da forma que eu me comunico, como eu faço negócio no dia a dia, eu posso impedir que alguém chegue até Jesus. E às vezes nós banalizamos o Evangelho. Mas essa mulher, ela fez do jeito certo. Não adiantava recorrer a reis, não adiantava recorrer ao palácio, mas ela recorreu ao profeta. E ela chegou lá e falou assim: Eliseu, meu marido era servo fiel, e agora ele está morto, e os credores estão querendo levar os meus filhos como escravo. Ô, irmão, eu gosto de Eliseu, porque Eliseu, eu acho que ele era igual eu. Eliseu não fazia rodeio. Já leu? Lê. Profeta Eliseu. Foi lá na casa dele e falou assim: eu preciso de cura, Naamã. Ele falou assim: não vou nem falar com ele, fala para ele mergulhar no Jordão. Eu gosto de Eliseu, irmão. Ele é direto, entendeu? Eu gosto dele. E a mesma coisa quando nós vivenciamos essa palavra. Quando eu estava lendo, ela começa a se lamentar porque tinha perdido. Aí Eliseu, com toda a sua doçura, ela fala: meu marido morreu e agora quer levar para o escravo. Ele fala: o que você tem na sua casa? Irmão, primeira chave para a sua vida: não despreze o pouco que você tem. Eliseu disse assim: o que eu posso fazer por você? O que você tem na sua casa? Aí a mulher fala assim: a tua serva, a tua criada, não tem nada, a não ser uma botija de azeite. Olha só, quando nós estamos passando por caos, nós deixamos de enxergar as coisas que podem ser a nossa salvação. Quando nós estamos passando por dificuldades, parece que os nossos olhos se fecham. E parece que Deus está falando: ó, o caminho é aqui. Mas a gente dá tanto ouvido para aquilo que nós estamos vivendo, que nós esquecemos de ouvir a voz do Pai. Eu me lembro da história de Agar, que quando Abraão despede ela vai, mas Ismael tinha uma promessa. E quando ela chega no deserto, ela fala assim: ó, acabou a água. Coloca ele numa distância de um tiro de uma flecha e vai sentar e começa a chorar. Aí na mesma hora vem do céu um anjo e fala assim: eu ouvi o choro do menino. Por que você está aí, Agar?
levanta, porque eu tenho uma promessa para Ismael. E na Bíblia diz que na mesma hora, o que faltava era água, sim ou não? Na mesma hora, os olhos dela se abrem e a fonte estava do lado dela. Entenda, quando nós estamos passando por dificuldade, tem coisas que estão ao nosso redor, ao nosso lado, coisas que vão trazer a solução, mas nós não conseguimos chegar. Mas eu declaro sobre a sua vida hoje, olhos espirituais abertos, para você enxergar a promessa que ainda Deus tem para a sua vida. Nós fechamos os olhos. Volta para a viúva. Ela tinha só uma botija de azeite. E olha só que interessante. Azeite naquela época era uma moeda de troca. Ele servia para alimento, ele servia para remédio, ele servia para combustível. Espiritualmente, o azeite representa unção, cura, luz, alegria e santidade. Então ela não tinha pouca coisa dentro de casa, ela tinha unção, cura, luz, alegria e santidade. Entenda, ela era esposa de um homem que servia a Deus. Só que ela não conseguia enxergar. Deixa eu falar, irmão, eu preciso liberar isso para você. Entenda, você pode estar passando por muitas coisas, mas o Espírito Santo de Deus ainda mora dentro de você. Nós precisamos entender isso. Por mais que nós estejamos passando por dificuldade, ainda a unção está sobre a nossa vida. Ô irmão, o problema é que nós esquecemos aquilo que Ele prometeu para nós. Existe unção ainda que está aí, ó, guardada. Existem homens aqui no meio que pregavam, agora não prega mais, sabe por quê? Guardou unção. Homens e mulheres que adoravam, que tinha adoração profética, pararam e estão achando assim, eu não sou mais digno, ainda tem unção guardada aí. Deus está falando com alguém hoje aqui. Canta, vai, eu não tenho a ti, não tenho nada, varão. Porque Deus vai despertar hoje levitas, adoradores. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Ainda tem unção aí? Nada eu serei sem ti. A unção está sendo derramada sobre alguns hoje aqui. Só O sumo sacerdote está perguntando o que tem dentro de você aí ainda. me basta. O que tem dentro da sua casa? Eu te levarei por onde eu for. Segura. Shekarabashuri canta. A situação não deixa a gente enxergar às vezes. Eu lembro que quando nós passamos por uma dificuldade, eu lembro que eu não enxergava a solução, irmão. O único remédio era mergulhar no quarto. Irmão, quem sabe tem gente falando assim, pastor, mas está difícil o negócio, não consigo nem orar. Falando assim, ó, eu só choro. Salmo 56, 8. O Senhor colhe as nossas lágrimas dentro de um odre. Estou conseguindo nem orar, Robin. Eu só choro. O anjo está lá. Eu não consigo clamar mais pelo meu filho, pelo meu marido, eu só choro. O anjo, fica tranquilo, eu estou colhendo suas lágrimas. Ele apresenta diante do Senhor. Mas pastor, eu não consigo.
Eu não tenho mais sonho. Eu não tenho mais o que fazer, porque o caos está instalado. Você já viveu uma fase que nem choro você tem mais? Você quer chorar, não sai nem lágrima, você já desidratou já. Aí você fala assim: pastor, mas eu não consigo nem chorar e nem orar. Aí você vai falar assim: mas está difícil então, varão. Se você não chora, se você não ora, porque o caos está tanto na sua vida que você paralisou. Aí você acha: não tem mais solução, porque eu deveria me quebrantar e orar, mas eu não consigo. 2 Coríntios 12:8. Paulo diz assim: eu supliquei ao Senhor por 3 vezes para o Senhor arrancar esse espinho da minha carne. E Ele me disse: a minha graça é suficiente, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Até a sua fraqueza é matéria-prima para Ele trabalhar. Mas eu estou fraco. É matéria-prima especial de Jesus Cristo de Nazaré. Ele começa a fazer isso. Não despreze as pequenas coisas que você tem. Ainda você carrega azeite na botija. E o azeite é para recomeçar. Entenda isso. Não despreze o pouco que você tem. Agora imagina comigo. Viúva, sem expectativa de nada. Mas sabe o que chama a minha atenção nessa mulher? Porque a regra seria: a maioria das pessoas que querem recomeçar, existe um agravante dentro de nós: orgulho. A maioria de nós que nós queremos recomeçar, nós vamos passar por coisas que de repente vai ferir a nossa imagem ou a nossa reputação, e nós não queremos abrir, porque nós achamos que nós vamos passar vergonha. Mas a segunda chave que eu quero liberar para você: não existe recomeço sem obediência e fé. Você vai entender. Após o profeta perguntar para ela sobre a botija do azeite, o profeta diz: vai e empresta vasos dos vizinhos. Agora eu fico imaginando: alguém consegue emprestar alguma coisa de quem você não tem relacionamento? A mulher passava por dificuldade, mas ela tinha relacionamento com os vizinhos. Escute isso. E ele fala assim: pega as vasilhas e não pega pouco. Mas ela não via nada. Entenda, primeiro é a obediência. O profeta falou para ela que ele não contou que iria multiplicar, ele não falou que faria milagres, ele não falou nada. Mas ela falou assim: peça para os vizinhos. Entenda isso, irmão, que quando Deus recomeçar aquilo que Ele quer fazer com você, todos vão ficar sabendo. Vou falar de novo. Eu não sei o que você está vivendo, mas quando Deus resolver recomeçar a sua história, todos vão ficar sabendo que existe um Deus que comanda a sua vida. Escute isso. Falou assim: a obediência, ela libera favor. Quando Deus mandar nós fazermos algo, nós temos que fazer. Os vizinhos, quem sabe, eles tinham compaixão, porque ele estava vivendo no mesmo caos que todos. Quem sabe eles se ajudavam, pois todos estavam vivendo esse tempo de escassez. E ela obedeceu. De repente ela foi até com vergonha. Eu fico imaginando, irmão, as criancinhas que iam ser escravo, pedindo vasilha. O senhor não tem uma vasilha para emprestar? Aí a pessoa vinha com uma, ele falava:
é todas da sua casa. Batia na outra casa e falava assim: tem vasilha para emprestar? A pessoa vinha: tem uma. Não é uma não, é todas que estão na sua casa. Ei, irmão, faz conta da sua Tupperware que está lá no armário. É tudo aquilo lá que Deus está pedindo. Ele chega e fala assim, ó: segundo a fé, quando Deus recomeçar com você, não compare o que você já viveu. Vou falar de novo. Quando Deus recomeçar com você, não faça comparação dos milagres que você já viveu, porque o que Ele tem é muito maior do que Ele já fez na sua vida. Então não fica comparando, falando assim: ah, eu vivi coisas extraordinárias. Deus está falando para você: quando eu recomeçar, ninguém vai te reconhecer. Olha isso. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Pega muitas vasilhas. E sabe o que isso significa, pegar muitas vasilhas? Esteja preparado para quando Deus recomeçar com você, tudo tem que estar pronto. Levante sua mão que eu quero liberar sobre a sua vida. Quando Deus recomeçar, o planejamento da sua empresa tem que estar pronto. Quando Deus recomeçar com você, você já tem que ter o desenho do escritório que você vai usar. Quando Deus recomeçar com você, irmão, já prepara a roupa do teu filho para vir para a igreja, porque ele vai alcançar ele. Já começa a profetizar. Recomeçar exige uma fé sobrenatural. Sabe por quê? Porque nós não vivemos pela vista, nós vivemos por fé. Existe provisão chegando na sua casa hoje. Eu posso até... Eu não vejo, mas eu creio. Eu não vejo, mas Ele está fazendo. Eu não vejo, mas Ele está criando do nada. Eu não vejo, mas Ele está curando essa noite. Eu não vejo, mas Ele está colocando você de pé de novo. Escute. Senta um pouquinho. Pela fé, Deus proverá. Deus proverá. Deus está provendo. Deus está provendo essa noite. Escute. Terceiro e último. Todo recomeço começa de dentro para fora. O profeta fala assim, ó: entra dentro da tua casa, fecha a tua porta, diante de ti os teus filhos, e derrama dentro de todos os vasos. Todo recomeço começa de dentro para fora. Ele vai começar dentro de você, porque nós fazemos as mesmas coisas esperando um resultado diferente. Isso é insanidade. Então, para que você recomece, Deus faça algo extraordinário, Ele precisa mudar primeiro dentro de nós. E Ele precisa mudar, e nós falamos tanto de avivamento, mas o avivamento só vai vir de dentro das nossas casas para fora. Nós queremos vir na igreja e falar assim: nossa, está acontecendo um avivamento. O avivamento está começando dentro da minha casa. Eu venho aqui só para entregar aquilo que eu já vivo lá. Entenda, o profeta fala assim: entra. Olha só, Deus levou ela para dentro de casa junto com os filhos. O cenário para os filhos era um cenário de luto, porque o pai tinha morrido. O pai que ele tanto amava, que eles ficavam brincando, morreu. O cenário era que
os credores iriam levar eles para eles se tornarem um escravo. Olha a mentalidade dos filhos. Mas o profeta falou: fecha a tua porta. Você já obedeceu. Você já teve fé. Entra dentro da sua casa. Deixa eu falar algo para você, irmão. Ninguém precisa saber o que Deus está fazendo. Ele vai começar dentro da sua casa. Você não precisa contar para ninguém o que Deus vai fazer com você. As pessoas podem estar até olhando e falando: ah, coitado. Deus está falando: é um gigante. Deus está falando: ah, coitada dessa mulher. Jesus está falando: você não sabe de nada, ela é uma guerreira. Coitado desse jovem, você não sabe de nada, ele anda em santidade. Aí sabe o que acontece, irmão? Ele pega os vasos, e eu fico imaginando tanto de vaso, balde, vontade, queria trazer um monte de balde aqui, ia ficar legal, né? Fico imaginando um monte de balde. Imagina a casa dessa mulher, o tanto de vasilha que tinha. Só que na palavra diz que ela tinha só uma botija. Tem um copo de água aí? Minha água está acabando, pega aqui. Ela só tinha uma botija. Só que ela obedeceu, ela teve fé e valorizou. Beber não, vou jogar fora. Beber só um golinho, né? Só que os filhos iriam ser escravos. Os filhos estavam em luto. Mas o profeta liberou uma palavra e falou assim: pega as vasilhas e pega não poucas, pega muita. Aí deixa eu falar um negócio para você. Ele falou assim, ó: deita o azeite nos vasos. Mas profeticamente, sabe o que acontecia lá? Escravidão nunca mais. Medo nunca mais. O luto acaba hoje. Ei! Você tem azeite aí? Medo nunca mais. Pobreza nunca mais. Vida abundante vai começar a gerar dentro da sua casa. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Fica de pé comigo. Deus proverá. Sim, Jesus. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Escute. Mitra, pode subir. Sabe o que é o mais doido? Que eu fico imaginando, irmão, ela derramava e enchia mais de azeite que ela estava na mão. Derramava, ela enchia mais. Tem gente que já está entendendo. Se eu fosse você, já vinha correndo aqui. Porque existe azeite fresco para mudar a sua história. Ei, quanto mais ela derramava, mais Deus enchia o azeite que estava na botija dela. Existe uma unção de prosperidade hoje sobre essa casa. Se eu fosse você, eu saía correndo. Porque o impossível Ele pode fazer. Milagres extraordinários Ele vai fazer. Ei, o que você tem na casa? Shekarabashuri canta.